doce presença. Aleluia. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, vem encher esse lugar, se faça presente no nosso meio. Opera aqui nessa noite conforme agrada a tua vontade, conforme agrada o teu coração. Usa cada um aqui como um canal da tua bênção, como um canal da tua manifestação. Fala conosco, edifica as nossas vidas e faz a tua vontade no nosso meio, em nome de Jesus.
Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Quem está feliz com o Senhor, ele dá um brado de glória a Deus. Aleluia. Nós estamos felizes com o Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Mateus, capítulo 25. Aleluia. Quem encontrou, glorifique o nome do Senhor. Antes da gente ler, eu quero falar um pouquinho sobre dízimos e ofertas aqui com você nessa noite. Glória a Deus. Por que nós dizimamos, por que nós ofertamos, por que a gente faz isso? Muitos já devem ter escutado pessoas falando: você está dando dinheiro para a igreja, você está dando dinheiro para o pastor. Ei, deixa eu chamar a atenção de vocês em uma única coisa. Nós temos aqui voluntários, nós temos aqui pessoas dedicadas à obra do Senhor de coração. Então você não está dando dinheiro para o pastor, você não está dando dinheiro para a igreja, você está mantendo essa porta aberta. Você está mantendo a palavra do Senhor sendo pregada, sendo ensinada. É isso que o seu dízimo e a sua oferta estão mantendo. Dízimo, o próprio nome mesmo já diz, né? 10%. No Antigo Testamento as pessoas traziam animais, traziam as primeiras partes das colheitas. Mas eu quero te perguntar nessa noite, eu quero que você responda para você mesmo. Se o Senhor tiver condições de dar um dízimo de R$100, você consegue? Se o Senhor tiver essa noite condições de dar um dízimo de R$1.000, você vai conseguir? Glória a Deus! O Senhor, Ele não precisa do dinheiro que você tem, que você ganha, que você deixa de ganhar. Sabe o que Ele precisa? Ele precisa de você, do seu coração. E sabe por que o Senhor te permite, às vezes, dar um dízimo de R$50, de R$80, de R$100? Porque o Senhor está te ensinando a ser fiel um pouco. Eu não sei qual foi a sua resposta nessa noite, mas a palavra do Senhor para a minha vida, para a sua vida, a respeito de dízimos, a respeito de oferta, a respeito de ser realmente um servo do Senhor, comprometido com a obra do Senhor, está aqui, Mateus 25, abre aí comigo, no verso 23. Por que temos passado, pelo que temos passado, o Senhor está nos treinando, o Senhor está capacitando cada um de nós para experimentar da sua boa, perfeita e agradável vontade. Leia aí comigo, verso 23. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. É para isso que o Senhor está nos capacitando. É para isso que o Senhor está fazendo com que você passe por etapas. Então, se você não consegue ser fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. O Senhor quer a sua fidelidade, o seu coração, a sua devoção, a sua vontade. O Senhor, Ele não quer uma parte de você, Ele quer você por inteiro. Glória a Deus. O dízimo é do seu dinheiro, é da sua renda, é do seu melhor. A sua oferta vem do seu coração. Agora, a sua vida, ela tem que estar 100% na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Coloque-se sobre os seus pés nessa noite. Pega o seu dízimo, pega a sua oferta, pega o seu melhor. Nós temos motivos para agradecer ao Senhor. Nós temos motivos para abrir a nossa boca e louvar o nome do Senhor e agradecer o nome do Senhor. Então vamos adorar o Senhor nessa noite. Vamos entregar o nosso melhor com alegria. Porque o Senhor, Ele não vai receber nada se você estiver aí com a cara fechada. Eu não quero dar, mas tem que dar. Não é obrigação. Entenda, você não é obrigado a nada. Mas o verdadeiro servo, esse ele tem prazer em fazer a vontade do Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor. Traga a sua oferta, traga seu dízimo, traga seu agradecimento
até o altar do Senhor. Venha com júbilo nos seus lábios, em nome de Jesus. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Pai, repreende todo espírito contrário à tua vontade de sobre as nossas vidas, de perto das nossas casas. Nos guarda, nos blinda, porque ao cumprirmos esse mandamento, essa ordem, entregando a nossa oferta, entregando o nosso dízimo, nós estamos blindando todo o resto. Tudo aquilo que leva o nosso nome está sendo blindado nesta noite. Pai, em nome de Jesus, dá sabedoria aos nossos líderes para aplicar essa verba, esse recurso de forma correta e para a honra e glória do teu nome. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, no capítulo 2. Lucas 2, a partir do versículo 41. Aleluia. Glória a Deus, vamos ler? Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram um menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos que o ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse: Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Feche os teus olhos aí. Querido Deus, essa é a sua palavra. E a sua palavra ela é viva. É a sua palavra que liberta, é a sua palavra que cura, é a sua palavra que salva. É através da sua palavra que nós temos vida. Então, Deus, eu peço ao Senhor agora, fala conosco através da sua palavra. Pai amado, coloca os teus anjos acampados aqui dentro dessa igreja. E eu repreendo na autoridade do nome de Jesus todo espírito que não provém de ti, toda distração, todo sono, todo cansaço, tudo que não provém de ti, Pai. Fala conosco nessa noite, cumpre a sua vontade, o seu querer, e eu me coloco à sua disposição para ser usado conforme a sua vontade. Que tudo que sair da minha boca venha do Senhor, venha direto do seu trono, Pai. Em nome de Jesus, amém. Se assente aí no seu lugar. E aí, irmãos, conforme nós lemos aí nessa passagem, Jesus tinha 12 anos.
quando isso aconteceu. E aí eu pergunto para você hoje: Jesus sabia quem era? Sabia. Jesus sabia quem ele era. Tem uma música no fundo aqui, sério. Pode deixar só o fundo, baixinho. E Jesus sabia quem era, com 12 anos. Mas será que nós, crentes velhos, antigos, sabemos quem somos? Sabemos da nossa identidade? No meu documento de identidade tem o número, meu nome completo, tem o número do meu CPF e o nome da minha mãe. Eu sei quem eu sou por causa dessa identidade. Jesus tinha uma identidade e nós também temos uma identidade. Mas será que nós acreditamos mesmo em quem somos? Será que realmente nós sabemos quem somos? Em Mateus 4, abre aí comigo, Mateus 4. Do 2 ao 10. Quando os pais de Jesus o encontraram lá no templo, em Lucas, que a gente acabou de ler, Jesus fala com a mãe dele assim: mas por que vocês estão me procurando? Por que vocês estão tão preocupados? Vocês sabiam que eu deveria estar aqui na casa do meu pai. E aí em Mateus 4, a partir do versículo 2, diz assim: e depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. E aí eu quero perguntar para você: o fato de Jesus ser Filho de Deus não livrou ele de ser tentado por Satanás. O fato de Jesus ser santo não impediu Satanás de levar Jesus. Na verdade, foi o Espírito Santo que levou Jesus. Mas o fato de Jesus ser o Filho de Deus não impediu Satanás de provar, de testar, de questionar a identidade dele. E se Satanás teve essa astúcia, essa ousadia com Jesus, o que você acha que ele vai fazer com a gente? O que você acha que ele vai tentar fazer com a nossa identidade? E ele é tão ousado que ele fala: se você é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, então você vai fazer isso. As pedras vão virar pão. E aí, é a mesma coisa que Satanás vai fazer com a gente, se a gente deixar. Vai colocar a gente à prova. Vai colocar a nossa identidade. Será que você é mesmo isso aí que você está falando? Será que você é mesmo isso que você ouviu lá na igreja? E Satanás, ele conhece muito bem a nossa arma, que é a palavra de Deus.
Como é que nós vamos entrar numa batalha sem conhecer a nossa arma? Você já viu algum soldado ir para a guerra sem conhecer e ter destreza da arma que vai usar? Mas muitos de nós têm entrado em batalhas sem conhecer a arma que tem. Muitos de nós têm entrado em guerras sem conhecer a palavra de Deus. E aí a gente já entra para a pergunta: nossa, pastora, é isso mesmo. Porque se eu não conheço o que o Senhor disponibilizou para mim, como é que eu vou usar? Porque Satanás conhece essa Bíblia aqui, ó, de trás para frente. Tanto que quando ele testou Jesus, ele usou a Bíblia, ele usou a palavra de Deus. Ele ainda disse: a Bíblia, a palavra sagrada, as Escrituras sagradas. E aí, crente, como é que anda a sua leitura? Porque eu estou na igreja já tem 20 anos. E o inimigo está fazendo assim: e aí? O Senhor é meu pastor e nada me faltará? É só isso? Tem o Salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. João 3,16. O que mais? Salmo 91, que fica aberto, né, na estante assim, naquele móvel. Não é isso? Mas e aí? Não adianta eu falar. Sabe por quê? Porque na hora da batalha eu preciso estar preparado. Eu preciso estar preparado. Eu preciso saber usar a minha arma, a minha espada. Porque um soldado sem espada, ele vai morrer. Só escudo não vai ajudar o soldado. Ele precisa de uma espada. Mas se ele tiver espada e não souber usar, ele vai morrer do mesmo jeito. Com a espada, com o escudo, com a armadura toda, ele vai morrer, porque ele não sabe usar. Lembra de Davi? Quando Saul foi colocar a armadura nele? Não serviu. É a mesma coisa. Coloca a armadura de Davi e manda ele lá. Ia morrer. Somos nós, quando não lemos a Bíblia, quando não conhecemos tudo que o Senhor colocou aqui pra gente. Não adianta eu pegar essa Bíblia, colocar debaixo do meu braço e falar que sou crente. Eu posso falar assim, eu posso falar qualquer coisa. Mas será que eu sou? E aí? E para vencer o inimigo, orar e ter intimidade não são suficientes. Como que é isso? É verdade. Orar e ter intimidade, só isso não basta. A gente precisa ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, porque sem ela nós estamos perdidos. Porque tudo que nós precisamos está aqui. E hoje em dia existe a facilidade do celular. Então existe a Bíblia no celular, existe a Bíblia falada, existe a Bíblia de tudo que você imagina, tudo, qualquer tipo que você imaginar. Então não tem desculpa. Eu estou no ônibus, lê a Bíblia. Eu estou no meu horário de café no serviço, lê a Bíblia, pega o celular e lê. Se fortalece. Em 1 João 3:1. João 3:1 diz assim. Todos acharam? Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Mas quem olha para nós, vê o que ou vê quem? Quem olha para você está vendo quem? Lá no seu trabalho, quando você chega, as pessoas estão vendo quem? Será que nós estamos refletindo o nosso Pai? Sabe naquela rodinha lá do seu trabalho, no
Você está refletindo o seu Pai lá no seu trabalho? As suas palavras estão refletindo o seu Pai? No momento de conflito que todo mundo passa, você reflete Jesus? Você reflete Deus? O seu comportamento no momento de conflito? No seu casamento, quando você discute com seu marido, você reflete Deus? É difícil, não é? É difícil, eu sei, eu sou casada aí com meu marido ali. É difícil, mas no mundo tereis aflições, mas vocês vão vencer. Eu também, eu estou crendo aí, irmãos. Numa discussão, num conflito, quando o seu pastor Emerson te chama assim cuidadosamente e te dá como é que é? Você está refletindo Jesus? Você fala, pastor, é isso mesmo, eu errei, eu vou melhorar isso aí. Quando o seu líder de célula fala assim, olha, esse comportamento aí não está legal, vamos melhorar? Ah, não, tenha toda hora. Como é que é? Quando você é corrigido, quando você é confrontado, está refletindo Jesus? Será que nós refletimos Deus? Quando alguém pisa assim, ó, no nosso dedo, você fala, Deus não está me vendo não, não tem olho nessa cara. Quando você vai entrar no ônibus, a pessoa passa na sua frente. Sabe, irmãos, nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, porque nas grandes, né, a gente vai mostrar Jesus, mas e nas pequenininhas? E quando ninguém está me vendo, quando ninguém, não tem nem meu marido, nem minha filha, ninguém, eu vou refletir Jesus? Eu vou agir como meu pai agiria? Eu vou falar como meu pai falaria? Porque é maravilhoso ser filho de Deus nos dias bons, quando tudo está favorável, tudo, está tudo bem, meu salário está em dia, eu tive aumento, nossa, está tudo maravilhoso, minha casa toda organizada, guarda-roupa eu abro, nada cai em cima de mim, nenhuma roupa, porque está tudo dobrado, no armário lá da cozinha, tudo arrumadinho, tudo dentro de banheiro, está limpo, né? A gente não fica meio tensa com essas coisas, mas aí está tudo organizado, as contas pagas. É ótimo, eu sou filha de Deus. Ah, Deus, o Senhor é maravilhoso. A sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus, que dia maravilhoso. Pode estar um pedaço, o dia está lindo. Jesus sabia que ser filho de Deus trazia muitas responsabilidades. Muitas. Principalmente para ele. A maior responsabilidade do mundo, de todas, morrer numa cruz. A maior responsabilidade de todas, que não veio sobre nós, mas foi sobre ele. Morrer naquela cruz. E aí, num determinado momento, Jesus orando, ele fala, Pai, se for possível, faça esse cálice de mim. Todavia, que seja feita a sua vontade, o seu querer, não o meu. E nós não passamos pela metade do que Jesus passou. E aí, ainda assim, sabe que a gente fala, isso não é para mim não? Nossa, isso não é para mim mesmo. Pastor, não quero não, tá? Passa para outro, estou saindo fora, esse negócio de líder não é para mim, esse negócio de ensaiar menino não é para mim, esse negócio de ensaiar gente grande não é para mim, quero não. Estou passando meu cálice aqui, ó, toma. É que a gente quer ser filho só nos dias ensolarados. A gente não quer ser filho quando tem responsabilidade. A gente não quer ser filho quando a gente precisa ter comportamento de filho. A gente não quer ser filho quando a gente precisa ter postura de filho na roda dos escarnecedores. É difícil, porque na roda dos escarnecedores todo mundo está falando asneira, todo mundo está falando coisas que não agradam a Deus, e a gente, filho, chega na roda dos escarnecedores e faz o quê?
malo, má. Se você rir, você está compactuando, acabou, todo mundo. Você deu uma risadinha, elas vão ver que você está gostando. E aí, filho de Deus, como é o seu comportamento na roda dos escarnecedores? Como é o seu comportamento? A nossa responsabilidade como filho de Deus é pregar a palavra, dar bom testemunho e ter comportamento de filho. Essa é a nossa responsabilidade. Sabe, vocês já assistiram o filme Rei Leão? Eu assisti no cinema, muito bom. Minha avó foi, chorou, minha mãe foi, chorou, todo mundo chorou. E nesse filme, a gente encontra uma ilustração muito bacana sobre identidade. O leãozinho foi criado longe daqueles que eram iguais a ele. Você já viu um leão comer larva? Mas ele comia. Você já viu um leão que não sabe rugir? Ele não sabia. Aquele leãozinho, ele não sabia nada da espécie dele. Porque ele foi criado totalmente fora do seu ambiente. Ele foi afastado dos seus iguais para não ter referência de nada da sua espécie. Nada. E é exatamente isso que Satanás quer fazer comigo e com você. Ele quer nos afastar do nosso Pai para a gente perder a nossa referência, para a gente interromper o nosso convívio. E esse leãozinho, ele ficou anos com os dois que criaram ele, totalmente fora do padrão dele, totalmente fora do padrão de filho do rei. E Satanás quer realmente colocar isso na nossa mente, que nós não somos filhos do rei, que nós não somos filhos de Deus, que nós não temos nada, que nós somos um zero à esquerda. Mas o pastor trouxe uma pregação sobre os zeros aqui, não foi? Exatamente isso. E quantas vezes nós damos ouvido a Satanás? Quantas vezes nós damos lugar e ele entra e realmente fala com a gente: é você? Sabe, aquela palavra lá não foi para você não, tá? Você vai me desculpar, mas não é você não. Você não se encaixa. Olha o que você já fez. Olha o tanto de lama que você já comeu. Olha o tanto de coisa que você fez que não era da sua espécie. Olha o tanto de comportamento que você teve que não condiz. Se eu fosse você, não voltava naquela igreja mais não. Se eu fosse você, não ouvia essa palavra mais não. Se eu fosse você, parava de ouvir louvor. Você está lendo a Bíblia, você não está entendendo nada. Eu acho que isso não é para você. Sabe o que é isso? Tirar você do seu ambiente, do ambiente que você foi criado para ser, para estar. Satanás quer tirar a gente de perto das pessoas que vão nos fortalecer. Satanás quer tirar a gente de perto das pessoas que o Senhor colocou perto da gente. Você pode olhar para o irmão e falar assim: não, mas esse irmão que Deus colocou perto de mim é esse irmão que Deus colocou perto de você. Mas ele não tem nada a ver comigo. Exatamente. Porque se for uma pessoa igual a você, qual que é a graça? Nenhuma. O que você vai aprender? Nada. Você não vai aprender nada. A pessoa é igual a você. E aí Satanás vai usar isso. Não, mas o Rodrigo, vocês dois não tem nada a ver. É o Rodrigo que Deus colocou para ser seu líder? Você tem certeza que é nessa célula que é para você ficar? Que ele é tão estranho, né? Aquele menino. Será mesmo? E aí você começa: eu acho que esse negócio de célula não é para mim. Acho que eu não vou hoje não, né? Pensando bem, tem hora que eu fico sem entender as coisas. Aquele povo da minha célula é estranho, né? Não vou mais não. Não vou mais não, porque esse negócio de célula não é para mim não. Deus está falando, não é? Porque eles são iguais a você aqui, ó. Aqui, ó. Sua espécie. A sua espécie. Vai lá para você aprender. Vai lá para você aprender com ele. Vai lá para você aprender com ela. Vai lá para você ouvir seu pastor Emerson pregando, para você se fortalecer. E aí, meus irmãos, o leão não sabia quem era. Um dia
encontra alguém parecido com ele, igual a ele. E ele olha e fala, gente, não é que tem mais iguais a mim, que não sei o quê. E a história se encontra. E aí ele conhece não sei quem, que é a mãe de não sei quem, o pai morre, uma bagunça toda. E no final, ele recupera, ele restaura a sua identidade de filho do rei. E é isso que o Senhor quer nessa noite. Restaurar a nossa identidade de filhos dele, filhos do rei. Você já viu filho do rei andar desgrenhado? Não. Você já viu o filho do rei falar de qualquer jeito? Não. Você já viu o filho do rei ter comportamento inadequado? Às vezes a gente lê no jornal, né? Mas não. Não. Filho do rei tem postura, tem educação. O filho do rei reflete o rei. Não é verdade? E a palavra fala o quê? Que quem vê a mim, vê o meu pai. Não é isso? Em João 14:9. Quem me vê, vê o meu pai. Jesus está falando com Filipe. Quem me vê, vê o meu pai. Será mesmo? Será que quem olha para mim está vendo Deus? Ou está vendo um leãozinho comendo lama? Ou está vendo um leão que não sabe que é leão? Qual que é o seu comportamento? É de filho do rei? Ou é de quem não sabe quem é? Cada dia está de um jeito. Hoje, quem mexer comigo é só rajada de língua estranha. Mas aí amanhã? Ai, hoje eu não quero nem sair dessa cama. Ai, eu quero orar, não quero nada, Deus. Eu estou falando, quem é você? Decide. Decide. Somos filhos do rei. E a gente precisa entender e viver como tal. Ter comportamento de filho do rei. Agir como filho do rei. Viver como filho do rei. Mas é difícil? É difícil. Mas não é impossível. Pense em tudo que Jesus passou aqui. Pense em todas as afrontas que Jesus passou, que Jesus viveu. Pense em todo o sofrimento que Jesus viveu. Pense em todas as palavras que Jesus ouviu. Pense em todas as provações que Jesus passou. A gente não consegue pensar em todas. A gente não consegue sentir a metade das coisas que Jesus sentiu. E eu não estou falando só dos últimos dias, do sofrimento, do julgamento, né? Ele, Barrabás, o povo escolheu Barrabás. Filho do rei. O filho do rei foi trocado por um ladrão, um assassino. O filho do rei está disposto a passar por isso? Está disposto a ser injustiçado? Porque esse é o outro lado de ser o filho do rei. Muitas vezes é ser injustiçado. Muitas vezes é ter o dedo apontado. Mas você não é crente? Você não é da igreja? Por que você está passando por isso? Por que? Porque eu sou filho do rei mesmo. E o meu pai sabe o que é melhor para mim. Tem até uma música, né? Deus sabe o que é melhor para mim. Sempre sabe. Em todos os momentos. E Jesus passou por isso. Por tudo isso. Sendo filho do rei. Sabendo quem era desde sempre. Desde sempre. E com toda a educação. Olha, eu não sou desse mundo. Olha, eu estou aqui, mas o meu reino não é daqui. Vocês não vão entender. Sabe? Hoje vocês não vão entender. E aí ele foi julgado por isso. Porque as pessoas olhavam para ele e realmente não viam Deus. Mas não é por causa dele. É porque as pessoas não tinham os olhos abertos. E eles não conseguiam entender tudo que Jesus estava propondo para eles ali. Uma vida de salvação, uma vida eterna, uma vida plena, né? Porque o meu reino não é daqui desse mundo. Aqui
aqui eu não tenho nada. Está tudo lá com meu pai. Ah, então você é filho de Deus. Então você é aquele que viria, não sei o quê. E Jesus ele nunca brigou. Você nunca vai ver na Bíblia Jesus brigando, discutindo, né? Nunca vai ver. Para provar quem ele era. Ele não precisava de provar. Ele veio cumprir o que o seu pai enviou ele para cumprir. Salvar o mundo. Salvar as pessoas que virariam a cara para ele. Salvar as pessoas que iriam escolher um ladrão, um assassino no lugar dele. Então, meus irmãos, que a gente entenda qual é a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. Somos filhos do Rei. E que a gente comece a viver como tal. Que a gente comece a viver como filhos de Deus. Que a gente tenha um comportamento, que as pessoas olhem para nós e identifiquem o Senhor Jesus em nós. Que as pessoas olhem para nós e escutem a palavra, escutem a voz de Deus. E quando a gente falar, que eles realmente identifiquem Deus. Que não seja só aquele, está falando só porque é crente. Não, eu estou falando porque é a palavra de Deus. Outro dia aconteceu uma situação no meu trabalho, um alvoroço, e tinha uma pessoa colocando lenha na fogueira. E aí eu cheguei e estou vendo a situação acontecendo. E aí, não é Tati. Aí eu falei assim, olha, a palavra de Deus fala que bem-aventurados são os pacificadores. Então nós vamos parar de brigar agora, né? Não precisa de discutir. Não vai levar nenhuma de vocês aqui para lugar nenhum. Sabe por quê? Porque a gente fica aqui 6 dias. A gente vem trabalhar de segunda a sábado. Então, se a gente brigar, a gente vai ter que continuar trabalhando junto. E aí vai ser ruim. Então vamos trabalhar, sabe, como em paz, em harmonia com o Senhor Jesus. Amém? E é isso. Até quem não é crente falou amém. E é isso. Porque muitas vezes as pessoas vão perguntar a sua opinião, sabe para quê? Você passar vergonha. Igual eles faziam com Jesus. Mas pode curar no sábado? Pode, Jesus, olha aqui. Jesus, mas não pode não? Então a pessoa pode ter que ficar doente, não, sábado não pode fazer nada. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Então quando te questionarem, pensa para responder. Porque às vezes as pessoas estão te chamando. Ô Tati, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. É porque fulano, irmão, sai dessa. Sai dessa. Seja inteligente como Jesus era. Jesus era muito inteligente. Ele tirava as pessoas assim na elegância. Então você tira também. Entende? Na elegância. Fala, irmão, fulano, ciclano, vamos parar com isso? Se não tá legal, essa pergunta aí tem um quezinho aí. Então é isso. Então a gente precisa ser filho de Deus, ter comportamento de filho de Deus, agir como tal. E nunca esquecer que Satanás o tempo todo ele vai colocar a nossa identidade em dúvida. Você é filho de Deus mesmo, Rodrigo? Você não, né? Você é do Batema. E aí, sabe o que a gente vai fazer? Usar a palavra. Usar a palavra de Deus. Porque é dentro da palavra, é nela, que a gente vai ter certeza que somos filhos de Deus. É através da palavra que a gente confronta o inimigo. É com ela. Porque ele vai nos confrontar com ela. É com ela que ele vai chegar e vai falar, está falando aqui, você vai falar, está falando aqui também. É isso. Assim como Jesus fez quando foi levado, né? Se você é mesmo filho de Deus, se você é mesmo, pensa bem, 40 dias e 40 noites de jejum. Então pega essa pedra e transforma em pão. Não, vou transformar em hambúrguer de uma vez, ué. Pão? Ah, pão não. Estou 40 dias sem comer, vamos fazer um hambúrguer aqui, um beirute, né? Uma coisa mais chique. Não é? Jesus podia. Jesus podia ter feito. E aí eu te falo, quantas vezes a gente tem resposta? Quantas vezes
você tem resposta para dar para as pessoas. Todas as vezes a gente tem resposta. Mas a gente tem que responder? Não. A gente não tem que responder. Quantas vezes a gente tem razão? Quase sempre. Mas a gente precisa mostrar que tem razão? Não. Para quê? A gente não precisa sempre sair como certo na história. Isso aí a gente aprende com casamento, né? A gente não precisa sair sempre certo, mesmo a gente estando certa. A gente deixa o marido achar que está certo. Então, meus irmãos, é muito simples servir a Deus. Não tem mistério na palavra de Deus. Não tem mistério na vida com Deus. Não tem mistério na intimidade com Deus. É muito simples. O Senhor fala, entra no seu quarto e fecha a porta. Quando eu entro no meu quarto e fecho a porta, a minha identidade é restaurada. Quando eu entro no meu quarto, fecho a porta e abro meu coração para o Senhor, eu dou oportunidade para Deus agir no meu coração e na minha mente, tirar da minha mente aquela identidade de leãozinho que come lá, do leãozinho que não sabe quem é, que não sabe que é leão, que não sabe rugir. Então, quando eu entro no meu quarto e fecho a porta, eu deixo Deus agir, eu deixo o Espírito Santo operar em mim. E aí, quando eu abro a porta do meu quarto, é um leão, é uma leoa que sai, é um filho de Deus que sai. Glória a Deus. Domingo o Rodrigo falou que a gente deve ser conhecido em 2 lugares, no céu e no inferno. Será que a gente tem sido conhecido no céu e no inferno como filho de Deus? Ou a gente tem sido conhecido, ou a gente é conhecido como aquele que ia lá, vai orar, ora 1 minuto e dormiu, ora 1 minuto, distrai, perde no meio da oração, nem sabe o que está falando. A gente precisa ser conhecido no céu e no inferno, porque senão não tem motivo nenhum para eu carregar essa Bíblia, não tem motivo nenhum para eu vir aqui, não tem motivo nenhum para eu ler a Bíblia, para eu orar, para eu jejuar. Para quê? Para quê? O inimigo precisa conhecer quem somos nós, e ele precisa entender que nós somos leões e leoas, somos filhos e filhas de Deus, que temos autoridade do nosso Pai sobre nós, que quando ajoelharmos para orar, nós vamos orar e vamos abalar o inferno. E quando a gente abrir a nossa boca para pregar para as pessoas, o Espírito Santo vai fazer a obra. Então, que nós tenhamos essa identidade restaurada, porque na caminhada, às vezes a gente se esquece de quem é, porque às vezes a gente passa por tanta situação que a gente esquece de quem nós somos. É tanta coisa que a gente escuta, é tanta coisa que a gente vê, que você fala assim, você cansa. Mas nessa noite o Senhor quer restaurar a nossa força e a nossa identidade. Eu quero te convidar a ficar de pé. Feche os teus olhos aí, coloca a mão no seu coração. Meu Deus, eu coloco diante do Senhor agora cada um que está aqui dentro dessa igreja. Pai, eu peço que o Senhor venha restaurar a nossa identidade de filhos de Deus. Tira da nossa mente, do nosso coração, tudo que Satanás tem tentado lançar, todo engano, toda frustração das trevas, Pai, para tentar nos afastar do Senhor, para tentar nos impedir, Deus, de ter intimidade com o Senhor. Que as pessoas, ao olharem para nós, vejam o Senhor, que nós possamos refletir o Senhor na nossa vida, no nosso comportamento, na nossa palavra, no nosso olhar, Deus. Que todas as vezes que nós abrirmos a boca, seja para fazer a sua vontade, para falar o que o Senhor quer que seja dito. Que o nosso comportamento no trabalho, em casa, na igreja, com o marido,
com os filhos, venha refletir o Senhor. Que todas as vezes que o inimigo tentar colocar em dúvida a nossa identidade de filhos de Deus, que nós estejamos preparados com a nossa espada, que nós estejamos preparados com a nossa espada, que nós estejamos com a sua palavra na ponta da nossa língua, no nosso coração e na nossa mente, que os nossos pés estejam firmes no seu caminho, que o nosso coração esteja totalmente voltado para o Senhor e em conhecê-lo melhor, o nosso Pai amado, aquele que nos fortalece. Tira de nós, Deus, tudo que não é seu, tudo que tem nos impedido de chegar ao Senhor, tudo que tem nos impedido de ouvir a sua voz, de sentir o seu toque, tudo que tem nos impedido de ir para o secreto, Deus. Tira tudo que tem nos impedido, tudo que tem consumido o nosso tempo, tudo que tem consumido a nossa mente, tudo que tem consumido, Deus, os nossos sentimentos. Porque muitas vezes nós temos tempo, mas estamos tão aflitos com os sentimentos, tão perdidos dentro de nós, que não conseguimos ir para o secreto para encontrar com o Senhor. Então tira toda a aflição, tira toda a angústia, tira toda a preocupação, Deus. Que nós tenhamos paz, a paz que fala na sua palavra, a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não conhece e não pode oferecer. Que o Senhor possa derramar sobre nós o teu Espírito Santo. Que o Senhor possa derramar sobre nós o teu óleo, o teu bálsamo, curar as nossas feridas. Muito obrigada, Deus, por essa noite. Obrigada pela sua palavra. Obrigada pela vida de quem está aqui ouvindo essa palavra nessa noite. Muito obrigada. Você vai levantar suas mãos agora em direção à sua casa. E você vai orar. Você vai clamar pela sua família, pelo seu marido, pelos seus filhos, pela sua casa. Você vai clamar, você não vai simplesmente orar, você vai clamar nessa noite. Por cura, por salvação, por libertação, por restauração do seu casamento, dos seus filhos. Eu não sei o que você precisa ali dentro daquela casa, mas o Senhor sabe. Deus, eu coloco diante do Senhor cada casa representada aqui, cada mão, Deus, que está representando uma casa, uma família. Deus, coloca os teus anjos dentro de cada casa. Dê às esposas sabedoria, que elas sejam sábias, que elas possam edificar a sua casa, edificar a vida do marido, a vida dos filhos. Dê aos maridos amor para com as esposas. Dê aos maridos paciência com as esposas. Abençoa os filhos, abençoa o lar, abençoa as finanças. Eu profetizo e eu declaro a saúde, a paz sobre o lar de cada um. Profetizo a sua presença, a presença do seu Espírito Santo sobre o lar de cada um. Repreendo na autoridade do nome de Jesus todo espírito de intriga, toda separação, toda discórdia, todo levante das trevas, tudo que não provém de ti, Deus, tudo que não provém de ti. E peço que o Senhor coloque os teus anjos dentro da casa de cada um que está aqui. Quando entrarmos na nossa casa, encontraremos os teus anjos ali, encontraremos um ambiente de paz, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Exalte o nome dele. Então, meu irmão, deixa de ser leãozinho. Deixa de ser leãozinho que come larva e que não sabe rugir. E toma atitude e posição de filhos de Deus. Amém? Amém. Então, levante as suas mãos, vão em paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você chegue na sua casa tranquilo e abençoado. Que você tenha um resto de semana abençoado. Que os anjos do Senhor estejam com você aonde que você for. E eu profetizo que quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, que você terá experiências maravilhosas com o Senhor, se você for
for para o secreto encontrar com eles. Amém? Glória a